Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim especial para a gente entender o que aconteceu em relação às decisões recentes, decisões tomadas pelo STF sobre a questão do Fundo Rural. O STF resolveu, na semana passada, acabar com todas as pendências relacionadas às dúvidas que existiam sobre quem pagaria o Fundo Rural, a questão do passivo do Fundo Rural, enfim, as agroindústrias, as agropecuárias, o produtor rural, pessoa física, todas as dúvidas que existiam desde aquela virada de mesa lá em 2017, onde o entendimento foi mudado em relação à cobrança do Fundo Rural, isso acabou sendo definitivamente decidido pelo STF em julgamento que terminou na última sexta-feira. Mas para entender cada detalhe desse julgamento, a gente convidou o Dr. Leonardo Amaral, advogado tributarista, lá do escritório Amaral e Melo Advogados. O Dr. Leonardo acompanhou de perto todo o processo, enfim, todas as discussões em relação a essa questão e vai nos ajudar a entender detalhadamente quais foram as decisões e, pelo que eu entendi, decisões definitivas agora do Supremo, doutor. Seja bem-vindo, doutor Leonardo Amaral, Notícias Agrícolas. Olá, boa tarde a todos que nos assistem e é um prazer aqui estar com vocês para a gente poder falar um pouquinho, né, desse tema tão espinhoso e complexo que é o Fundo Rural. Pois é. E daí, para a gente entender o que estava em discussão, doutor, a gente precisa voltar lá atrás, né? Lá em 2017, quando houve uma reviravolta no entendimento de quem teria que pagar, como teria que ser feito esse pagamento do Fundo Rural pelo produtor rural, né? Qual que foi o grande motivo dessa discussão? Esse é um fator muito importante para a gente poder compreender essas últimas decisões. Então, veja bem, tudo começa com relação à forma de se cobrar, né, a contribuição previdenciária, a contribuição para a Seguridade Social. As empresas que atuam nos outros setores da economia, que não do agronegócio, elas recolhem essas contribuições que são calculadas sobre a folha de pagamento. E já o produtor rural, pessoa física, o produtor rural, pessoa jurídica, que é agropecuária, agroindústrias, recolhem não sobre a folha de pagamento, mas sim sobre a receita bruta da venda da produção rural. Então, naquela época, a discussão começou em razão disso, dessa diferenciação, em que produtor rural, pessoa física, produtor rural, pessoa jurídica e agroindústrias entendiam que essa cobrança de forma diferenciada violava a Constituição Federal. E isso deu início, então, a uma disputa entre esse setor e a Receita Federal, que deslagou no Supremo Tribunal Federal. Em 2010, nós tivemos uma decisão que ficou conhecida como o caso do frigorífico Mata Boi, em que o tribunal, né, o STF, entendeu que essa cobrança do Fundo Rural sobre a receita bruta era inválida. Então, de 2010 até 2017, inúmeros produtores rurais, pessoa física, ingressaram com ações judiciais buscando uma decisão que amparasse o mesmo a não pagar o Fundo Rural sobre a receita da comercialização. E nesse período, né, de quase 7 anos, vários produtores tiveram essas decisões favoráveis, em que os juízes de primeira instância e de segunda instância da Justiça Federal concediam uma autorização para que não houvesse o pagamento e muito menos o depósito judicial. Então, durante todo esse período, inúmeros produtores rurais, pessoa física, deixaram de fazer o pagamento e o depósito judicial. Então, em 2017, quando o Supremo Tribunal Federal analisa um novo processo e muda de uma forma surpreendente o seu entendimento, passando a validar a cobrança do Fundo Rural sobre a receita bruta de comercialização em face desse produtor pessoa física, essa decisão tem um efeito prático de autorizar a Receita Federal a vir e cobrar, né,
durante todo esse período que foi deixado de fazer o recolhimento. Pois é, Então, e nesse momento começou aquela discussão se a cobrança começaria ou retomaria a partir de 2017 ou se ela seria retroativa desde a última decisão do Supremo. Ou seja, se criou ali um passivo do Fundo Rural, chamado passivo do Fundo Rural, certo? exatamente. E do nosso ponto de vista, os tributaristas e quem atua e acompanha o Supremo, nós entendemos que essa decisão em 2017, ela causou essa insegurança jurídica e criou esse monstro, né? Esse passivo do Fundo Rural, deixando inúmeros produtores rurais em situação de endividamento e até mesmo a gente percebe aqui na prática, né, no dia a dia do escritório, que alguns sofrem execução fiscal, já tiveram dinheiro bloqueado em conta corrente, muitos estão impedidos até mesmo de fazer operações junto a instituições financeiras, porque não possuem certidão negativa fiscal, estão lá numa situação de devedores perante o governo federal. Então, naquele momento, o Supremo deveria ter feito o quê? O que a gente chama de modulação dos efeitos. Deveria ter fixado que a decisão valeria apenas para frente, de 2017 para frente. Mas não, o Supremo não fez isso. Então, provocou toda essa problemática, esse abacaxi. E isso acabou envolvendo também as adquirentes, aquelas pessoas jurídicas que adquirem a produção rural do produtor pessoa física, como frigoríficos, cerealistas, as indústrias, né, que adquirem essa produção para transformar. Então, a Receita também começou a cobrar dessas entidades, dessas empresas. E aqui é o que a gente chama de subrogação, que, do ponto de vista da Receita Federal, ela entendia que essas adquirentes, essas empresas adquirentes, tinham a obrigação de fazer a retenção do Fundo Rural e fazer o repasse para a Receita Federal. Na verdade, Porém, então, né, doutor, só para esclarecer, sim, não são as adquirentes que têm que pagar o imposto. O que elas fazem é só reter esse imposto, desconta esse imposto do produtor na hora de pagar pelo produto. exatamente. As adquirentes funcionam como se fosse um fiscal da Receita. Ele está ali retendo, recolhendo o que é devido pelo produtor e tem que repassar para a Receita. Mas o mesmo pensamento que o produtor teve durante aquele período de 2010 até 2017, né, acreditando na justiça, tendo decisões favoráveis que desobrigavam a não fazer o depósito judicial, os frigoríficos, por exemplo, deixaram de fazer a retenção também desse tributo, do Fundo Rural. E com isso, né, em 2017, a decisão do Supremo acabou também provocando um efeito de autorizar a Receita Federal a lavrar autos de infração contra frigoríficos e outras adquirentes. Então, nós temos aqui tanto produtores pessoa física em situação de devedores, como também frigoríficos e demais adquirentes. Essa é a questão. E aí nós tivemos, então, depois de toda essa novela que durou aí de 2010 até 2017, e agora chegou em 2022, né? Semana passada, o Supremo Tribunal Federal ele resolveu julgar um pacote de processos judiciais que tinham por tema fundo rural. E de várias perspectivas, não só do produtor pessoa física. Aqui, principalmente, o Fundo Rural estava sendo julgado sob a perspectiva do produtor pessoa jurídica, que são as agropecuárias, da agroindústria e também dessas adquirentes, né? Estava se discutindo aqui a validade dessa regra de obrigar as adquirentes a fazer essa retenção. Mas no Então, na caso, última sexta-feira... mas só, Pois só, não? só para deixar claro que eram julgamentos diferentes. No caso das agroindústrias e das agropecuárias, o argumento era outro, era a questão da bitributação, é isso? Exatamente. O que foi alegado nos processos que tinham por objeto o Fundo Rural para a agroindústria e a agropecuária foi exatamente essa bitributação ou bis in idem. É uma repetição, né, que o governo federal faz de uma cobrança de dois tributos sobre uma mesma riqueza, né, que aqui no caso é a receita bruta da venda da produção. O que acontece é que nós já temos outras contribuições
que é a PIS e COFINS, que são cobradas exatamente sobre essa mesma riqueza que a gente acabou de falar, que é o valor da venda da produção. E vamos falar assim, indo de encontro, né, contrariando todas as doutrinas e estudos jurídicos aí a respeito da tributação, de forma surpreendente, né, a maioria dos ministros entendeu que isso não violaria a Constituição Federal, né, que a Constituição não proíbe essa dupla cobrança aí sobre a receita bruta da venda da produção rural. Então, validou, né, o Fundo Rural para as pessoas jurídicas, as agropecuárias, e para a agroindústria. Porém, né, em outro julgamento, em outro processo, Essa ele é, essa estava é uma, tratando. essa é uma decisão, né? No caso aqui, nós estamos tratando de dois processos: Dois um processos. envolvendo as agropecuárias e outro envolvendo as agroindústrias. Perfeito, Duas decisões desfavoráveis, então, aos contribuintes, perfeito. validando a cobrança do Fundo Rural. Mas dentro desse pacotão aí de ligados ao Fundo Rural, as outras duas questões, das adquirentes e a do passivo do Fundo Rural do produtor, certo? Já teve Exatamente. decisão Aí sobre isso também, doutor? tivemos também, né, o encerramento do julgamento virtual na sexta-feira, em que ficou a maioria dos ministros validou a cobrança do Fundo Rural para os produtores pessoa física, né? Ou seja, manteve aquela decisão lá de 2017, Uhum. mas, de outro lado, julgou inválido a regra de que se obriga a adquirente, né, os frigoríficos, no caso, por exemplo, a fazer essa retenção. Julgou inválido a regra de subrogação. Então, Quer com dizer, base nessa decisão desse processo, saiu vitorioso, então, os adquirentes. Quer dizer, está na prática, né? Vamos colocar isso na prática. Está mantido a questão do passivo do Fundo Rural para o produtor pessoa física. Ele vai ter que pagar realmente por aquele período que ele ficou sem pagar, de 2010 a 2017. E no caso dos adquirentes, tirou-se a responsabilidade, certo? Exatamente. Esse é a lógica da decisão. E aqui é importante a gente chamar a atenção, havia uma expectativa muito grande por parte dos produtores rurais pessoa física de que o Supremo Tribunal Federal, nesse processo, ele pudesse corrigir, né, aquela decisão de 2017, corrigir a injustiça que foi praticada. Mas, infelizmente, com a decisão de sexta-feira, o que a gente tem aqui para noticiar é que essas cobranças, o passivo do Fundo Rural, ele foi validado pelo Supremo Tribunal Federal. E nesse julgamento, a única parte aqui que saiu beneficiada foram as adquirentes. Então, todos aqueles autos de infração que foram lavrados em face de frigoríficos, de cerealistas e indústrias, eles são inválidos, né? É claro que cada um vai ter que, com o seu advogado, com a sua defesa, fazer o indicativo, né, dessa decisão, mas, enfim, o efeito da decisão na sexta-feira pelo Supremo, com relação a essa parte, né, que são as adquirentes, é de que essas cobranças serão invalidadas. Vamos nos ater principalmente a essa questão do passivo do Fundo Rural, porque isso virou uma bola de neve gigantesca. Houve um momento em que até teve aquela proposta, eu acho que foi do próprio governo, do Ministério da Agricultura, não me lembro quem, ou da Previdência, que fez uma proposta de parcelamento desse passivo, mas nem todos os produtores participaram disso, né, doutor? Como é que fica essa situação agora? Exatamente, uma boa lembrança. Em 2018, nós tivemos um programa de regularização dessa dívida, né? O PRR. Então, o que nós observamos na prática é que parte de produtores rurais fizeram adesão a esse parcelamento, estão pagando, né? Tinham a expectativa de uma decisão do Supremo por invalidar esse fundo rural e, com isso, parar de pagar o parcelamento e pedir de volta o valor que foi pago, mas isso não aconteceu. Agora, do outro lado, nós temos aqueles produtores rurais
que fizeram uma opção por não aderir a esse parcelamento e que estão enfrentando aí discussões na esfera administrativa, lá no CARF, que é um conselho, né, é um tribunal administrativo em que se julga disputas, conflitos entre o fisco federal, a Receita Federal e o contribuinte. Então, nós temos produtores que estão ali discutindo isso nessa esfera e também nós temos produtores que já sofreram, né, cobrança judicial por meio de ação de execução fiscal. Então, esses produtores que se encontram nesse momento aí em uma disputa, né, com o fisco, tanto na esfera administrativa como na esfera judicial, são esses produtores que precisam parar, conversar com a sua assessoria, né, com o seu advogado, com o seu contador, entender sua situação e optar por fazer, né, uma negociação com o governo federal, o que nós chamamos hoje de transação, né? Há essa possibilidade de apresentar propostas, então, para o governo federal relacionadas aos débitos de fundo rural e tentar aí obter algum tipo de desconto, um abatimento, né, e juros e multas. Então, seria uma opção para, de certa forma, amenizar essa situação terrível, né, que foi criada aí para o produtor. Eu me lembro que até na época houve aquela discussão de poder se isentar esse passivo do produtor por parte do governo, mas que na época, se o governo abrisse mão de arrecadação, poderia estar sendo enquadrado enfim, na lei de responsabilidade fiscal, enfim, e acabou não dando certo. Alguma condição especial para pagamento ou para retirada de juros, multas, alguma coisa, pode ser feita nesse sentido agora, doutor? Ou o PRR já aconteceu, não pode ser mais revisto aí a dívida? Olha, o que a gente tem hoje, né? O PRR, vamos falar assim, o prazo para adesão acabou, Uhum. não existe mais essa possibilidade. Eu acredito que com essas decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal nessa última sexta-feira, pode ser que haja uma apresentação de um projeto de lei no Congresso para que seja reaberto, né, o PRR e aí oportunizando aqueles que não fizeram a adesão, fazê-lo novamente. Agora, o que nós temos hoje também como opção à adesão ao PRR é fazer essa transação, que é uma espécie de parcelamento, mas que há um elemento, uma condição. O contribuinte, aqui no caso o produtor, ele deve apresentar uma certa dificuldade de pagamento para a Procuradoria da Fazenda Nacional, e com isso a Procuradoria autoriza o produtor a fazer o parcelamento e em que esse abatimento em juros e multas pode chegar aí até 70%. Então, não é que é 70%, vai depender dessa condição de pagamento do produtor. Então, assim, é analisado caso a caso, e o É que como, torna diferente, então, a transação do parcelamento. é como se o produtor pudesse comprovar que o pagamento dessa dívida iria comprometer a rotina dele, os ganhos dele, enfim, ele continuar na atividade, né? Exatamente. Esse é o elemento, então, que é um elemento que torna mais difícil a negociação com a Procuradoria, mas entendo, e inclusive já temos casos aí de produtores que fizeram essa negociação por meio da transação e que foi exitosa, né? No final das contas, conseguiu um abatimento significativo nos juros e multas dessa dívida de fundo rural. Então, é muito interessante que o produtor passe a avaliar esta opção como uma forma de se livrar, né, desse abacaxi que foi transformado aí o passivo do fundo rural. Com essa decisão da semana passada, põe-se uma pedra em cima desse tema fundo rural, ou cabe recurso, ou cabe discussão, pode se abrir um outro leque aí para entendimento, enfim. É o final da conversa, doutor? Olha, o que nós temos há um prazo, a possibilidade de ingressar com um recurso, os embargos de declaração, mas, na minha concepção, é muito improvável que haja uma mudança,
né, do conteúdo dessas decisões tomadas, né, na última sexta-feira pelo Supremo Tribunal Federal. Então, enfim, ao meu ver, há sim um ponto final nessa novela chamada Fundo Rural, e aqui é preciso também fazer uma lembrança de que quando o governo federal trouxe a possibilidade de se fazer o parcelamento lá em 2018 do PRR, ele também oportunizou o produtor rural, pessoa física e pessoa jurídica, as agropecuárias, a fazer uma opção pela forma de se recolher o fundo rural. Então, desde 2018, né, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, eles fazem a opção por recolher pela folha de pagamento ou pela receita bruta da comercialização. Então, vai caber aí um planejamento tributário feito por esses contribuintes, produtores rurais, junto com a sua assessoria, para verificar qual é a modalidade que vai trazer mais benefício, né? Ou seja, que ele vai pagar menos fundo rural em uma modalidade do que a outra. Uma coisa salutar, né, para o setor. Doutor, no caso específico das agropecuárias e das agroindústrias, tem esse passivo também devido? Não, essa dívida lá para trás ou não? A discussão era só mais em cima da questão da bitributação. Olha, o que eu acompanho é que no caso das agropecuárias, o produtor, né, o contribuinte, efetuou os depósitos judiciais quando se estava discutindo judicialmente. Então, com essa decisão, vamos falar assim, que valida a cobrança, a agropecuária ela sai derrotada nessa disputa. E aquele dinheiro que foi depositado em juízo, né, na justiça, ele acaba sendo revertido em benefício da Procuradoria da Fazenda Nacional, do governo federal, e se dá como quitada A aquela dívida dívida. que estava sendo discutida. Então, não, no fim das contas, as agropecuárias não terão um reflexo da forma como ocorreu com os produtores rurais, pessoa física, justamente porque tiveram essa cautela de efetuar depósitos judiciais enquanto durava a discussão na justiça. Muito bom. Doutor Leonardo, esclarecedora essa nossa conversa. Eu imagino que muitos produtores estavam se perguntando sobre essa decisão, porque até a gente aqui no Notícias Agrícolas, quando lê as notícias, não entende por que tem alguns comemorando e outros nem tão felizes assim, mas agora nessa conversa eu acho que ficou muito claro. No caso do produtor rural, pessoa física, o passivo do Fundo Rural, que era a grande preocupação dele, foi formalizado e, teoricamente, né, a partir da decisão tomada na semana passada, essa cobrança do passivo é legal, certo? A gente tem que tomar muito cuidado com a generalização no seguinte sentido, um alerta. Nós temos casos, né, que a Receita Federal cobrou desse produtor rural pessoa física e cobrou de uma forma irregular, Tá. mas não do ponto de vista do que foi discutido lá no Supremo. Às vezes juntou documentos equivocados, Uhum. coisas minuciosas, mais detalhadas. Então, assim, o que é importante o produtor avaliar nesse momento, diante dessa decisão, que ficou colocado um ponto final na questão da validade do fundo rural, é justamente isso. Se aquela defesa que ele apresentou, ela estava somente fundamentada nesse argumento que o Supremo Tribunal Federal acabou afastando, é o momento dele, então, avaliar a possibilidade de fazer uma transação com o governo. Agora, se ele, além desse argumento, tinha outros pontos que foram alegados, né, outros pontos técnicos, então ele deve consultar aquela assessoria dele e verificar a viabilidade, né, de se continuar aí lutando e discutindo isso, tanto na esfera administrativa como na judicial. Porque a própria Receita, na época, estipulou a dívida de cada um, né, doutor? Teve essa questão também, Isso. né? O que nós, aqui durante tantos anos acompanhando esse tema, na prática a gente vê muitos autos de infração lavrados com defeito por parte da Receita Uhum. Federal. Por exemplo, a gente já pegou situações de que houve cobrança tanto do adquirente, por exemplo, estava cobrando do frigorífico,
e também estava cobrando daquele produtor que vendeu, né, o gado dele para abate no frigorífico. Então estão cobrando de duas pessoas, o que é uma cobrança inválida. Então, por exemplo, se algum produtor, pessoa física, identificou isso e alegou na sua defesa, esse caso aqui é uma situação que vale a pena ele manter a discussão e esperar a decisão, né, por parte do Poder Judiciário ou até do CARF, do Conselho Administrativo. Muito bom. Doutor Leonardo, muito obrigado pela disponibilidade do senhor estar aqui com a gente e de explicar detalhadamente essa decisão sobre esse pacote discutido pelo STF na semana passada com o tema Fundo Rural. Muito obrigado, viu, doutor? Volto sempre. Obrigado a vocês, estou muito feliz em poder contribuir com todos aí com essas informações. Um grande abraço. Abraço, até a próxima. Tá, então, acho que com essa conversa agora com o Dr. Leonardo não tem mais dúvida, né? Acho que ficou bem claro, principalmente para você, produtor rural, que estava ainda na esperança de ter uma resolução favorável para isentar o pagamento do passivo, para não cobrar aquele passivo, enfim, que é discutível, né, por conta de mudança de decisão do próprio STF, mas com a decisão dessa última sexta-feira ficou declarado, portanto, a legitimidade do pagamento do Fundo Rural e a cobrança nesse período aí de dúvidas, né, que vai de 2010 a 2017, está de forma legal, aprovada aí pelo STF também. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.